Boa noite, meus irmãos. Que nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Meu nome é João Dion da Cunha e eu sou um trabalhador da Casa de Miguel. Nós estamos estudando nessa noite o capítulo 3 do nosso Evangelho, que tem um título do capítulo: Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele inicia-se com uma afirmativa de Jesus, que está em João, versículo 14, itens de 1 a 3. Disse Jesus: Não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-eis para mim, para que lá onde estiver estejais vós também. Essa passagem do Evangelho é uma reafirmativa que já tinha sido feita no Livro dos Espíritos em 1858, no item número 55, que fala da pluralidade dos mundos. Esse item diz assim: Kardec pergunta aos espíritos: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta da espiritualidade: sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Ainda tem um adendo, que diz assim: Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo, que seria a Terra, né? Seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os vossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tenha ela o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. A gente sabe que hoje nós começamos aproximadamente 60 e poucos anos atrás a chamada corrida espacial. Finalzinho da década de 50, com os russos, né? Com a Laika, que foi levada num foguete, e depois vieram outros astronautas russos, né? Gagarin e mais alguns outros. E depois a corrida, a disputa que aconteceu entre os Estados Unidos e a Rússia, procurando vida em outros planetas. É óbvio que a ciência de hoje perfeitamente sabe que existe vida em outros planetas, não é só na Terra, como muitas pessoas imaginam. É óbvio que tem, isso aí é indiscutível. Senão, eles não gastariam fortunas como gastam hoje, procurando descobrir esses planetas que são habitados por seres inteligentes, enfim. Lógico que eles acreditam. Querem apenas comprovar, chegando a um planeta desse, em que possam fazer contato com o tipo de povo que ali habita, né? E aí, enquanto não fizer o contato, enquanto a gente tiver a prova real, vão continuar procurando. Mas eles sabem que existe, senão não insistiriam tanto nessa procura. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, lendo aqui o primeiro item, o item 1 nós já lemos, agora o item 2 diz assim:
tem o título Diferentes Estados da Alma na Erraticidade. Começa com uma frase que diz: a casa do Pai é o universo. Existem algumas doutrinas religiosas que costumam citar os seus templos como a casa de Deus, né? É comum acontecer, muitas religiões fazem isso. Mas essa afirmativa que está aqui no Evangelho é claríssima. Não é a igreja, o templo, não importa de qual religião, que é a casa de Deus. A casa do Pai é o universo, ou seja, é o universo inteiro. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da coisa, a nossa galáxia não é a maior delas não, hein? Tem galáxias maiores que a nossa, já estão comprovados pela ciência. A nossa galáxia tem aproximadamente, segundo eles afirmam, 200 bilhões de astros entre estrelas, planetas, meteoros, asteroides, enfim, luas, né, que fazem parte do grupo de cada grupo de planetas. 200 bilhões. Será que só na Terra que teria gente em condições de raciocinar, de sobreviver fisicamente? Como ele diz aqui, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Encarnados, desencarnados ou encarnados. Independentemente da diversidade desses mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Sim, os locais onde eles habitam podem ser inferior ou um pouco mais superior, enfim, existem diversos tipos, categorias de mundos habitados, né? Vamos chegar lá. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, desencarna, vai para o mundo espiritual e não pode se afastar muito daquela ambiência, daquele planeta em que vive, outros se elevam e percorrem os espaços e os mundos. Depende muito do grau evolutivo de cada espírito para ter condição para fazer isso, né? Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e despesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos de sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, ao contrário, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Quando falo de moradas, nesses planetas, existem planetas que são habitados por espíritos encarnados em corpos físicos em diversos tipos, vamos dizer assim, de densidade e de espíritos também de diversos tipos de densidade. Isso varia de acordo com a categoria desses mundos habitados. Vamos chegar lá. Do ensinamento que os espíritos nos deram, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles existem aqueles que são ainda inferiores à Terra, claro, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Os chamados mundos primitivos, as paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. À medida que essa vida vai se desenvolvendo, a influência da matéria diminui, de maneira que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual, né? Nos mundos intermediários, vamos chegar lá, nos mundos intermediários o bem e o mal se misturam em graus diferentes de acordo com a situação de cada um desses mundos.
Em um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos considerando seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, divididos assim de um modo geral. Agora nós vamos falar sobre os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações com a Terra, os mundos regeneradores, logo um pouco acima da Terra, mundos felizes, bem acima dos mundos regeneradores, e os mundos celestes ou divinos, de onde veio Jesus. Veja bem, essa classificação, ela vai ser um mundo primitivo, depois de um determinado tempo de progresso, se transforma num mundo de provas e de expiações. Esse mundo de provas e expiações, depois de um determinado progresso, também nível de evolutivo um pouco mais melhorado, se transforma num mundo de regeneração. E o mesmo acontece com o mundo de regeneração, que passa a ser o mundo dos bons espíritos, os mundos felizes, e desse progride para o mundo celestes ou mundos divinos. Essa mudança entre um e outro, ela é gradual, não é, você não decreta, o Pai não decreta a partir do ano tal a Terra vai passar a ser um mundo e se transforma. Até porque não se transforma? Porque num mundo dos primitivos, onde o mal e a ignorância impera, né? No mundo dos homens das cavernas, por exemplo, mas a nossa Terra já foi um mundo primitivo, né? Onde o mundo é exclusivamente material, muito pouco espiritualizado, ali o mal predomina. No mundo de provas e expiações, no nosso caso, existe o bem e o mal. O mal ainda predomina num mundo como o nosso. Na medida que a gente vai evoluindo e passa a ser um mundo, troca por ser um mundo, passa a ser um mundo de regeneração, o mal ainda existe. Só que o bem predomina sobre o mal. Aqui no mundo de provas e expiações, o mal predomina ainda sobre o bem, infelizmente. Nos mundos regeneradores, as almas que ainda têm aquilo que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Ali ainda existe o mal, mas a predominância do bem é maior do que a do mal. Nos mundos felizes, onde o bem supera o mal, onde só apenas o bem supera por completo o mal, é diferente, isso já é bem superior aos mundos regeneradores. Depois, os mundos divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem nenhuma mistura, o bem reina absoluto. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias, né? Como eu disse para vocês, essa mudança é gradual. Você não muda de um ano para o outro, deixa de ser um país, um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. A espiritualidade nos informa que nós já estamos, vamos ver lá que mais tarde é uma afirmativa, inclusive, de Santo Agostinho, que fala sobre isso. A Terra já está nesse processo de mudança, está no processo de mudança, vai demorar ainda algum tempo. E nesse processo de mudança, alguns espíritos que atingiram essa condição já saíram daqui e já partiram para reencarnar num mundo de regeneração. E ao contrário, aqueles espíritos, existem alguns que são mais extremamente inferiorizados, que desencarnaram e foram levados para um mundo de provas e expiações, não um mundo primitivo, um mundo de provas e expiações, em que mas que está numa condição inferior à Terra, condição de progresso inferior à Terra, porque eles necessitam passar por aquilo para poder aprender, para conseguir evoluir o suficiente para retornar a um planeta como o nosso, que está no nosso nível. Nosso nível, nós já estamos próximo
da regeneração. Né? Então, essa progressão dos mundos que existe, ela é rotineira, isso não se altera. Todos os mundos do universo têm essas condições. Varia extremamente de um mundo para outro, inclusive as pessoas imaginam que, inclusive uma das procuras dos cientistas procuram verificar as condições materiais de alguns mundos, por exemplo, de Júpiter. E existem alguns mundos que são todos eles só com gases que não tem, ou que não tem água, é muito comum. Então eles imaginam que para sobreviver você precisa de água, terra e sol, e ar, e oxigênio. Não necessariamente, depende do mundo. Existe quem tiver a chance de oportunidade de ler, existe um livro do espírito, daqui a pouco eu me lembro, depois que eu me lembrar eu passo o nome para vocês. Esse livro chama-se Electra. Quem tiver chance de ler vai descobrir que esse escritor, esse livro, que era um médium que fazia viagens espirituais levados por outros espíritos, foi um adepto e foi um aluno, quase que um aluno, não aluno em livro espiritual de Kardec, conviveu com Kardec. Fez um belíssimo discurso no dia em que Kardec foi sepultado. Foi um astrônomo famoso na França, né? Inclusive. Essa pessoa fez viagens espaciais e conheceu mundos com situações completamente diferentes da nossa. Pessoas em que os seres inteligentes, por exemplo, viviam sob a água. Outros locais em que os seres ainda encarnados, mas já com um nível de espiritualização mais suave, já não tão pesado, que voavam de um lado para o outro, viviam, claro, naturalmente o planeta também tinha um nível de gravidade menor do que o da Terra, então existem condições absolutamente, eles dizem que não depende de planetas que não dependem nem de Sol para sobreviver. Tem planetas que dependem de eletricidade para substituir o Sol. Então ele mostra isso nessas viagens que ele fez. O livro chama-se Electra. Podem procurar que a nossa casa tem esse livro para aquelas pessoas que são associados que podem comprar ou então ler o livro. Interessantíssimo, muito bom. Então, veja bem, essas modificações de um mundo para outro são naturais, como o Pai, como Jesus afirmou lá atrás. Há muitas moradas na casa de Pai, infinitas moradas. Imagine a nossa galáxia que tem 200 bilhões de planetas, estrelas e asteroides, enfim. Quantos desses 200 bilhões não teriam condição de vida física encarnada? Outros não têm vida física encarnada completamente, mas têm vida espiritual, tem habitado. É uma infinidade. E olha que nossa galáxia não é a maior delas todas, não. Existem bilhões de outras galáxias. O universo não é inominável. Não tem como você definir o universo em termos de tamanho. É impossível. E é uma imensidão absoluta. E imagina quantos planetas habitados não deve existir nessa imensidão. Só na nossa galáxia deve existir uma quantidade enorme. Um dia nós vamos ter a oportunidade de descobrir isso, começar a descobrir. Espero que não demore muito. Para alguns mais jovens, talvez ainda haja tempo de se fazer contato com algum planeta habitado, se possamos, né, ter alguma posição com relação a isso, mais definida da ciência. Agora vamos fazer um outro comentário a respeito do nosso caminho imediato, que é transformar a Terra num mundo de regeneração, deixar de ser um mundo de provas e expiações. A gente está muito distante, né, dos mundos felizes e dos mundos puros, muito distante, mas nós estamos perto
de transformar a Terra e nos transformarmos também, consequentemente, num mundo de regeneração. Vamos estudar um pouco sobre isso. Aqui tem um comentário que fala exatamente disso. Mundos superiores e inferiores. Instrução... Não, desculpe, eu pulei. Está aqui. Mundos regeneradores. Essa colocação é de Santo Agostinho, em Paris, o ensinamento de Santo Agostinho, em Paris, em 1862. Ele diz assim: entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação de provas? Quantidade enorme. Mas há também entre elas mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores. Existem os mundos infelizes, e são os mundos primitivos, que estão abaixo do nosso, e os mundos regeneradores, que estão um pouco acima do nosso. Cada turbilhão planetário girando no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo mundos primitivos de provas, de regeneração e de felicidade. Já ouvistes falar desses mundos em que a alma nascente é colocada ainda ignorante do bem e do mal, para que ele possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já ouviste falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem, mas existem as que sucumbem. Então, Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que, de encarnações em encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes, intermediário, né? A alma que se arrepende neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar e passando, consequentemente, a habitar um mundo feliz, né? Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. Eu afirmei aqui atrás que nos mundos de regeneração o mal ainda existe. O bem já sobrepuja o mal, mas o mal ainda existe nos mundos de regeneração. No nosso planeta, o mal, infelizmente, ainda sobrepuja o bem, por causa da nossa inferioridade. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. É igual à Terra, é o mundo de regeneração, né? Igual ao mundo de provas e expiações, só que numa situação um pouco mais tranquila, um pouco mais calma, menos sofredora, mas ainda existe. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. A palavra amor está inscrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam-se a Deus e procuram levar-se a Ele segundo as suas leis. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas apenas a aurora dessa felicidade, o início, né? O homem ainda é carnal, ainda é esse mundo é como o nosso. Ainda é um homem é carnal, ainda não está tão diáfano como está dos mundos felizes. Os mundos felizes, você sabe, como foi falado mais há pouco, essa progressão dos mundos não é apenas uma progressão espiritual, é uma progressão material também, na medida que esses mundos vão progredindo, os mundos vão materialmente também progredindo. E os corpos vão, vamos dizer assim, perdendo um pouco daquela grosseria do corpo físico atual. Mas nos mundos de regeneração, os corpos já não são tão inferiorizados como o nosso, mas ainda são corpos físicos, né? Nesses mundos, contudo, não existe como se a perfeita felicidade. É uma aurora, um início da felicidade. O homem ainda é carnal, e por isso mesmo
sujeito às vicissitudes que só estão isentos aqueles seres completamente desmaterializados. Ainda é um mundo ainda materializado, né? Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes, claro, e muitos de vós gostariam de habitá-los, porque representam a calma após a tempestade, a convalescência após uma doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor àqueles que os tornam dignos. Quando a morte ceifar novamente os seus corpos, para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus sob os aromas do amor e da caridade que se expandem no seu seio. Olha só que interessante. Nesses mundos o homem ainda é falível. E o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar, e se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, de volta, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Lembra-se que nós comentamos ainda há pouco que alguns, assim como nós estamos nos preparando, alguns dos habitantes da Terra que se elevaram moralmente de tal forma que já reencarnaram em mundos regeneradores, nós temos alguns criminosos terríveis que desencarnaram e saíram da Terra para se reencarnar em planetas também de provas e expiações, mas em condição inferior da Terra, porque precisam passar por esse tipo de transição para que possam atingir o que necessitam a nível de progresso. Né? Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóbada azulada, e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai aquelas que levam a Deus e pedi que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Essa é a afirmativa de Santo Agostinho. E ele tem uma outra aqui. Ele fala aqui da progressão dos mundos. Ele diz assim: o progresso é uma das leis da natureza. Nós sabemos que a lei de progresso, já estudamos isso, né? Que os espíritos nos passaram. Todos os seres da criação, animados ou inanimados, estão submetidos a ela, a essa lei do progresso, pela bondade de Deus que deseja que tudo se engrandeça e que prospere. A própria destruição, que é o que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer. Tudo morre para renascer, inclusive nós. Né? E nada volta para o nada não existe. Não tem como voltar ao nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Nós comentamos isso aí ainda há pouco, né? Os seres vivos vão progredindo moralmente e os mundos que os habitam também progridem materialmente, assim como nós vamos progredindo a nível moral, o mundo também vai progredindo à medida que vai deixando de ser um mundo de, por exemplo, um mundo de provas e expiações. Quando chegar ao mundo regenerador, vai ser um mundo materialmente também melhor do que nós temos hoje. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração. A gente não pode perceber esse progresso de uma geração para outra, ele precisa de mais tempo.
e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, na medida em que eles também avançam na senda do progresso. Assim marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais e seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza realmente. Se a gente analisar, não é muito longe, não. As nossas casas de hoje são muito diferentes das nossas casas de 100 anos atrás, 150 anos atrás, então bem diferentes. O progresso material que nós tivemos nos últimos 50 anos, pelo menos, e eu que vivi esse progresso, é espantoso, se a gente analisar em relação, estudando a história da cidade, a história do país lá atrás, vocês vão ver que o progresso foi imenso que nós sofremos, né? Nós recebemos esse progresso. Agora tem uma afirmativa aqui de Santo Agostinho que é interessantíssima. É um recado para aquelas pessoas que não acreditam na vida fora da Terra. E diz assim: quanto esta ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador. Essa ideia do progresso dos mundos que são habitados. E como, ao contrário disso, é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. Gente, no nosso sistema solar, que é um sistema de quinta grandeza, ou seja, 5 vezes menor do que a maioria deles todos, né? É um sistema que é uma poeira, um grão de... que é uma poeira na nossa galáxia. A nossa Terra é um dos menores planetas da nossa Terra, em termos de tamanho. Então, por que a gente imaginar que a Terra é essa grandeza toda? É lógico que tem, certamente, de existir, mas, claro, é óbvio, não tem a menor dúvida de que tem que existir outros planetas inferiores da Terra, em termos materiais ou em termos espirituais, mas também superiores, muitos superiores. Ele completa assim: a Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado, tanto material como moral. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Eu acho que nós encerramos aqui o nosso estudo dessa noite e, claro, vamos aguardar que todos nós possamos, alguns de nós pelo menos, possam alcançar esse progresso que não deve demorar demais a acontecer, pelo menos com relação à vida física a vida em outro planeta. Acredito que daqui a mais alguns anos a gente vai ter alguma coisa com relação a isso. Pelo menos a procura da ciência é em cima disso. Mas ficamos por aqui. O nosso tema de hoje falava exatamente disso e agradecemos pela atenção de vocês e te pedimos a todos que fiquem com Deus e que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus, que nos envolve, permaneça com todos.